Quem são os 24 líderes escritos em Apocalipse e quais as funções deles? Vamos saber no vídeo de hoje? Então vem comigo. Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. Se você gosta de ouvir mensagens bíblicas, então inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, pois creia que você será notificado assim que eu postar uma nova mensagem, ok? Bom, hoje vamos saber então quais são os 24 líderes que aparecem em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, 10 e 11. E diz o texto amado: ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. E no versículo 10 e 11 diz assim: os 24 líderes caíram de joelho diante dele e o adoravam, atiravam as suas coroas diante do trono e diziam, Apocalipse capítulo 4, versículo 10, Senhor, o nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra, poder, pois criaste todas as coisas. Por tua vontade elas foram criadas e existem. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. E lá no capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 8, lemos assim: quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante de cada um. Tinha nas suas mãos uma harpa, algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E no capítulo 19, no versículo 4, nos diz assim: então os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus que estavam sentados no trono e disseram amém, aleluia. Apocalipse capítulo 19, versículo 4. Esses líderes fazem parte da visão que João teve sobre o futuro e que ele anuncia, pois no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 19, escrito está uma ordem para João, diz assim: portanto escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora como as que vão acontecer depois. E lá no capítulo 4 do versículo 1, João começa a descrever, e em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, a Bíblia nos revela que os líderes estão assentados sobre o trono e ao redor de um outro trono maior. E ao redor do trono havia 24 tronos. Vi assentados sobre o trono os 24 anciões ou líderes, vestidos de branco, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Os líderes trazem vestes brancas e usam coroas de ouro, pois escrito está em Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11, os 24 líderes se prostram no chão, adorando o Cordeiro Santo e oferecendo-lhe coroas. Os 24 líderes caíram de joelho diante dele e adoravam, atiravam as suas coroas diante do trono e diziam, Apocalipse capítulo 4, versículo 10. E em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e 10, eles trazem também nas mãos harpas e prostram adorando o Cordeiro Santo, entoando louvores. E o texto diz, quando eles fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelho diante dele, cada um tinha nas mãos uma harpa, algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E lá também, que eu mencionei anteriormente, no Apocalipse capítulo 19, versículo 4, os seus tronos eles se prostram para adorar a Deus que está assentado sobre um trono maior. E os 24 líderes e os 4 animais prostraram-se, adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Estes líderes estão, portanto, lá no céu, durante a grande tribulação, e a cada juízo de Deus, eles reagem com manifestação de adoração, nas quais são funções dos 24 líderes, em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, 10. Os 24 líderes, entre outras coisas, tinham salvas na mão de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, do povo, são as orações dos crentes. Esta cena maravilhosa celestial representa a importância da oração na terra, durante a grande tribulação. Costuma dizer que o Senhor Jesus Cristo está sempre a par, eu costumo dizer, ele está a par de todas as nossas orações. O papel dos líderes parece ser de demonstrar apenas solidariedade e não de mediar as orações feitas na terra, pois nós já temos um maior mediador chamado Jesus Cristo. É um simbolismo das salvas de incenso que representam as orações dos crentes. Assemelha-se à palavra que Davi falou,
Senhor, lá escrito em Salmo 141, versículo 2, e ele diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. João não identifica quem os 24 líderes representam de forma bem específica. As duas principais visões quanto às suas identidades são subdivididas em 3 variações cada uma. A primeira visão defende que eles representam pessoas. Tais pessoas poderiam ser quem? O povo de Israel, os antigos do Testamento, ou pessoas da igreja, da Nova Aliança, ou ambas. A segunda visão afirma tratar-se de seres angelicais, que representam ordens sacerdotais, veterotestamentárias, ou tipo de específicos de anjos ou uma ordem angelical especial. A ideia de que representam outros grupos combina com o que lemos no Antigo Testamento, onde o sacerdote era representado por 24 ordens sacerdotais, cada qual sendo representada por um sacerdote, um líder maior. Da mesma forma, os 24 líderes representam outras pessoas. Os líderes envergam coroas de vitória, o texto nos diz, e não coroas que simbolizam autoridade para governar, apesar de Apocalipse mencionar também esses dois tipos. Em alguns textos bíblicos são chamados de ancião, algumas bíblias. É importante observar que os líderes traziam suas coroas, ou seja, já tinham alcançado a santa vitória. É um simbolismo do número dos líderes. A identificação dos líderes, a identificação dos 24 líderes faz uma grande diferença na visão que se pode ter do arrebatamento da igreja de Cristo. Se os 24 líderes representam os crentes da era da igreja, e se seu número representa a completude do corpo de Cristo no céu, podemos concluir que a igreja não passará então pela grande tribulação, mas estará no céu durante este período? Em Apocalipse capítulo 4 lemos o seguinte a respeito desse grupo específico que mencionei, e eles são chamados de líderes. Então, estão assentados em tronos, eu li anteriormente, e trazem vestes brancas. E usam coroas de ouro. Quem são os líderes no contexto bíblico? É o que estamos vendo hoje. Tanto no contexto cristão como no judaico, a palavra ancião está relacionada a alguém de liderança da congregação. São eles que tomam as decisões, são eles que exercem autoridade sobre o povo de Deus. São responsáveis também por representar o povo diante de Deus e executar a vontade divina em meio ao povo. Na história de Israel, os sacerdotes tiveram uma grande importância, um papel na adoração do povo, no relacionamento da nação com Deus. Se tinha um sacerdote fiel a Deus em tudo, e tudo ia bem. Na igreja do povo, no Novo Testamento, todos os crentes são sacerdotes, e a liderança está na mão dos anciões, dos líderes. Muitos provavelmente a referência de Apocalipse aos anciões, aos líderes, alude à liderança da igreja e não à liderança da nação de Israel. Isto parece ser colaborado pelo fato de a primeira ocorrência do termo vir logo após as cartas às 7 igrejas. Israel não fazia parte dessa visão, apesar de seu papel estar sempre ativo mais adiante no livro. Em Apocalipse capítulo 7 temos uma importante pista quanto à identidade dos líderes. Um deles pergunta sobre quem é a grande multidão que vem da grande tribulação. Naturalmente, esta multidão não pode ser identificada com os 24 líderes. Além disso, todos os anjos são distinguidos em Apocalipse capítulo 7, versículo 11, de modo que os líderes não podem estar relacionados a anjos. É simbolismo do número dos líderes. Os 24 líderes, muitos provavelmente não representam toda a nação de Israel, pois em Apocalipse capítulo 7 fala sobre 144 judeus na terra durante a grande tribulação. O Apocalipse 12 fala sobre a perseguição de Satanás contra a nação durante esse mesmo período. O único grupo completo de criaturas de Deus omitido nesta passagem, Israel, anjos e multidão, que vem da grande tribulação, são mencionados. E a igreja de Cristo. Não há nada sobre a igreja estar na terra durante este período, então? A igreja em Filadélfia, o Senhor prometeu, mas somente a igreja de Filadélfia. Ele disse:
como guardaste a palavra da minha paciência, tanto eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, no versículo 10. Então qual é o significado do número 24? Quando se trata de quem são os líderes? O número 24 tem significado na Bíblia. Quando você olha onde foi usado e o que significa, tanto naquela época quanto possivelmente durante esse tempo. Agora veja comigo, em 1 Crônicas capítulo 24 encontramos uma passagem, a lista das divisões dos sacerdotes que descendentes de Arão. Um de seus filhos, Eliezer, originou 16 cabeças de família de sacerdotes, enquanto o seu outro filho, Itamar, teve 8. O versículo 7 e 8 enumeram cada uma das 24 divisões e deixam claro que no serviço do templo eles deviam respeitar as ordens desta listagem. Em 1 Crônicas capítulo 25, Davi também organizou os músicos de forma semelhante. Aqueles que eram músicos sobremodo talentosos somavam 288. Seu período de serviço no templo era baseado na ordem listada nos versículos 9 e 31, que incluía 24 divisões de músicos relacionados às 24 divisões de sacerdotes. O número 24, quando é utilizado em relação a sacerdote e a músicos, representa toda a nação do povo de Israel. Não seria mera especulação, portanto, sugerir que os 24 líderes representam um corpo completo de pessoas no céu, enquanto a grande tribulação tem um lugar na terra? Lá em Daniel capítulo 12, versículo 1 e 3, apresenta de forma clara a ressurreição dos crentes do Antigo Testamento ao fim do período da grande tribulação. Além disso, aqueles que vieram a crer na tribulação, sendo mortos, ressuscitarão ao fim do período. Tudo isso agrava o problema dos 24 líderes no céu, durante a grande tribulação na terra, pois eles trazem com eles vestes brancas, indicando que sua ressurreição já ocorreu. Uma pista mais importante que podemos observar para podermos identificar desses líderes seja a descrição encontrada em Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Então podemos observar, na mensagem anterior, eles trazem vestes brancas e coroas de ouro. Como é fascinante, não? Ler nas cartas às 7 igrejas que estas são as promessas para aqueles que venceram? Sentarão em tronos, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, e irão trajar vestes brancas, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, usarão coroas de ouro, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Se Apocalipse capítulo 4, versículo 4 está retratando um tempo anterior ou contemporâneo à grande tribulação, é improvável que os líderes representem anjos, pois julgamentos desses ocorrerá ao fim do milênio. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, diz assim: depois ele dirá aos que estiver à sua esquerda, afaste-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Também temos um texto bíblico em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que diz: pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas jogou no inferno e o deixou preso com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. E em Judas também temos um versículo lá no versículo 6. Diz assim: lembre dos anjos que não ficaram dentro do limite da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam? Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo na escuridão, onde Deus está aguardando para aquele grande dia em que serão condenados. Judas capítulo 1, versículo 6. Então temos uma interpretação de que os líderes representam os santos de todas as eras, e também é pouco provável, pois julgamento dos santos dos Antigos Testamentos ocorre apenas após o término da grande tribulação, com a segunda vinda do Cristo. Daniel capítulo 12, versículo 1 e 3. Somente a igreja que terá sido arrebatada e estará sendo recompensada envergará. Nesse momento da história maravilhosa, coroas de ouro, vitória, depois de longas batalhas na terra. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, nós lemos assim: usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente, ponho o alicerce,
outro constrói em cima dele, porém cada um deve construir com cuidado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos nós temos de nós apresentar diante de Cristo para sermos julgados por ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Amados irmãos, isso significa que os líderes representam os crentes da era da igreja. Fato. Outro pensamento que podemos ter: os 24 líderes, existe, claro, uma outra ideia, um simbolismo possível ligado aos 24 líderes. Alguns estudiosos diriam que os 24 líderes representam as 12 tribos de Israel combinado com os 12 apóstolos. Resultado 24. Representando como Deus preencheu a lacuna entre a antiga aliança e a nova aliança. Uma vez que a Bíblia não deixa claro quem são os 24 líderes em Apocalipse. Essas são apenas ideias que podemos entender quem pode ser ou representar. Os líderes são anjos ou seres celestiais. Alguns aumentariam que esses 24 líderes são anjos. Eu evitaria essa ideia e passaria a impedir que eles sejam anjos pela mesma razão que mencionei acima. Os anjos podem estar vestidos de branco, mas estão vestidos com a justiça de Deus. Os anjos também não se vestem, não sentam, em tronos, nem recebem coroa da vida. Por essa razão, acredito que estou seguro em dizer que os 24 líderes Apocalipse não são os anjos. Eu quero concluir aqui sobre a mensagem de hoje, sobre esse tema, os 24 líderes. Chegamos, portanto, à conclusão de que os 24 líderes representam, então, o corpo completo de Cristo Jesus, a igreja, incluindo todos os crentes, judeus e não judeus, gentil, desde o dia dos Pentecostes, Atos capítulo 2, até o arrebatamento da igreja simbolizado por Apocalipse. E claramente procede a grande tribulação. Mas, e você? Você crê na eternidade? Crê que Jesus Cristo voltará? Crê que tem trono, tem coroa de vitória, tem vida eterna? Comente abaixo e Deus abençoe você. Eu espero que você tenha entendido, tenha compreendido quem são os 24 líderes escritos em Apocalipse. Um forte abraço e até um próximo momento que Deus me permitir. Tchau!